amanhã. Você tá preparado? O evento da Apple de lançamento dos novos iPhones 14, Apple Watch Series 8 SE segunda geração, Apple Watch Pro e possivelmente os AirPods Pro segunda geração acontece no dia 7 de setembro, às 2 da tarde, horário de Brasília. E eu já vou aproveitar e deixar aqui o recado que estarei ao vivo durante o evento, reagindo, comentando e traduzindo todos os lançamentos aqui com vocês. Então, já coloca no calendário porque eu te espero na live. Mas antes de começar esse vídeo com a recapitulação do que esperar no evento, eu não posso deixar de falar aqui sobre a Zip4Me, que é a responsável por todas as minhas importações agora que eu tô morando aqui no Brasil. Então, se você tá pensando em fazer alguma compra nos Estados Unidos e trazer para o Brasil ou para outro país, não deixe de criar sua conta gratuita na Zip4Me, o link tá aqui na descrição. E também, usando o meu cupom Marina15, você ganha até $15 de desconto no seu primeiro redirecionamento. Então, não perca, ainda mais agora que tem vários lançamentos vindo por aí. Então vamos lá. Os produtos que são as estrelas do evento são, obviamente, os iPhones 14. Então, nesse ano teremos o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Vou começar falando para vocês sobre os iPhones 14 e 14 Plus. Eles são os iPhones modelo base, então os modelos mais simples, porém, como vocês viram, dois tamanhos diferentes. O 14 terá 6.1 polegadas, o 14 Plus 6.7 polegadas. Então, se você sempre quis um iPhone com tela maior, porém não via a necessidade do modelo Pro, agora você vai ter a oportunidade dessa compra. Ele deve ter também taxa de atualização de 60 Hz e chip A15, porém tudo indica que o processador vai ser o mesmo dos modelos Pro de iPhone 13, então ele vai estar com desempenho melhor. Os modelos base provavelmente terão o mesmo Note presente nos iPhones 13, suporte à gravação em vídeo 8K, uma nova câmera grande angular com sensor de 48 megapixels e uma nova câmera frontal que pode ter foco automático. Além disso, ele pode ter suporte ao Wi-Fi 6E, conectividade por satélite e os armazenamentos disponíveis podem ser 128, 256 ou 512 GB. Se você gosta de saber sobre as cores, é bem provável sim que a gente tenha novas cores, principalmente um novo roxo e talvez a tonalidade do azul mude também. Tô bem curiosa para saber. Sobre os preços ainda não foi confirmado, mas ele deve começar em torno de 750 ou 800 dólares e, obviamente, o lançamento acontece amanhã, sendo que a pré-venda deve começar na sexta-feira desta semana e a disponibilidade nas lojas e as primeiras entregas devem ser feitas no dia 16 de setembro. Agora, iPhones 14 Pro e Pro Max. As maiores mudanças vão acontecer para esses modelos. Os tamanhos devem ser os mesmos, 6.1 e 6.7 polegadas, mas temos uma mudança agora no display que é o Note, que deve ser substituído pelo recorte na tela. E ao contrário do que a gente tem visto nas últimas semanas, deve ser apenas um único recorte e não mais dividido em um círculo e outro recorte em cápsula. Então, mudou tudo agora, nos últimos dias. De acordo com Mark Gurman, esse novo único recorte na tela fica bem melhor visualmente e é bem provável que a Apple tenha escolhido fazer essa mudança porque deve melhorar a experiência de uso. Além disso, outra mudança relacionada a esse novo recorte é que agora os indicadores de privacidade podem ser movidos para essa região entre a câmera e o sensor do Face ID. Então, quando o usuário estiver usando a câmera do iPhone, aparece o indicador verde, quando estiver usando o microfone, aparece o indicador laranja, e se por acaso você estiver usando os dois ao mesmo tempo, no caso de estiver fazendo um vídeo, por exemplo, aparecem os dois indicadores simultaneamente naquela região. Os iPhones 14 Pro também devem ter o Always On Display, que é a tela sempre ativa, taxa de atualização de 120 Hz, variando de 1 a 120 Hz, 6 GB de memória RAM, uma câmera grande angular também com sensor de 48 megapixels e gravação de vídeo em 8K. Ainda falando sobre câmeras, a câmera frontal também deve ser atualizada, pode ter agora mais megapixels, pode ter também uma abertura maior e foco automático, como eu mencionei, para os modelos de iPhone 14, modelo base também.
Os modelos Pro também devem ter suporte ao Wi-Fi 6E, conectividade por satélite e mesmas opções de armazenamento dos iPhones 13 Pro. Então 128, 256, 512 GB ou 1 TB. Falando sobre as cores, sim, podemos ter um novo roxo, não sabe ainda exatamente a tonalidade, mas eu acredito que vai ser tipo um lilás, como a gente já viu nas renderizações de Ian Zelbo. E sobre os preços, já vimos algumas especulações diferentes, mas é bem provável que ele comece em $1.099, então o aumento aí deve ser de mais ou menos $100. E agora vamos falar então de Apple Watch. 3 novos modelos são esperados: o Apple Watch SE segunda geração, que deve ter o novo chip S8 para melhora do desempenho, possivelmente uma melhora na bateria, mas aparentemente nenhuma outra mudança mais drástica. Depois, Apple Watch Series 8, que pode ter o novo sensor para leitura da temperatura corporal, mas aparentemente o design vai continuar o mesmo do Series 7. A maior mudança mesmo deve ser para esse novo Apple Watch, que pode ser chamado de Apple Watch Pro. Esse é o Apple Watch que a gente já ouviu falar bastante sobre Apple Watch Rugged Edition. Tudo indica agora que ele deve ser chamado de Apple Watch Pro e pode ser um Apple Watch mais resistente e mais robusto, com foco aí em quem pratica esportes radicais, por exemplo. Sobre tamanho, ele pode ter um display de mais ou menos 2 polegadas, então deve ser um Apple Watch de 47 milímetros. E nessa semana, nos últimos dias, surgiram novas renderizações com o possível design do Apple Watch Pro. Nessas novas renderizações, a gente consegue ver como pode ser esse novo design, né? Com as bordas mais arredondadas, porém display reto, sem nenhuma curvatura, e conseguimos ter uma ideia dessa questão de ser mais resistente e mais robusto, principalmente olhando a região ali dos botões e da coroa, que parece ter uma proteção extra. O botão lateral também pode ser customizável de acordo com a preferência do usuário e ele deve ser feito de um material mais resistente de novo, que pode ser titânio. O novo Apple Watch Pro também pode ter o chip S8 para um desempenho melhor, uma bateria maior com mais durabilidade, pode ter também o sensor de temperatura corporal, detecção de acidentes de carro e pode sim ser compatível com pulseiras antigas. Nos últimos dias, a gente ouviu bastante que ele não seria, depois que seria compatível com as pulseiras mais antigas, mas aparentemente será sim. Então, se você já tem um modelo de Apple Watch, porém planeja fazer a compra do Apple Watch Pro, você não vai precisar se desfazer das suas pulseiras e vai continuar podendo utilizá-las. Sobre o preço, ele pode começar em $900 e a disponibilidade deve ser a mesma dos iPhones. Então, lançamento amanhã, dia 7 de setembro, pré-venda começando na sexta-feira e a disponibilidade nas lojas e as primeiras entregas devem começar no dia 16. E finalizando, AirPods Pro segunda geração. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre eles e também sobre os outros lançamentos em mais detalhes, mas aparentemente teremos os AirPods com o mesmo design, porém sensor melhor, novo chip H2, suporte ao lossless áudio, uma case com alto-falantes. Então, se por acaso você estiver usando os seus fones, mas não sabe onde colocou a case, você vai poder pegar o seu iPhone, abrir o aplicativo Buscar e reproduzir um som na case dos seus AirPods para encontrá-la com mais facilidade. Além disso, eles podem ter uma durabilidade de bateria melhor e novos sensores de movimento para ajudar um pouco no monitoramento de atividades físicas. Sobre o preço, é bem provável que ele comece com o mesmo valor dos AirPods Pro primeira geração, que nos Estados Unidos é de $249. E esses são os lançamentos esperados para o evento Far Out da Apple, que vai acontecer no dia 7 de setembro, às 2 da tarde, horário de Brasília. Lembrando mais uma vez que estarei ao vivo aqui com vocês durante o evento, então aproveita e já coloca no calendário e não perca. As lives do evento da Apple são sempre sensacionais. Eu tô muito animada e quero saber se você tá também e qual produto que você tá mais ansioso para ver.
Comenta aqui embaixo. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.